E aí, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que desde que eu me mudei aqui pro apartamento surgiram algumas dúvidas. A maioria dessas perguntas é relacionadas ao fato de eu estar morando sozinha, de eu ter saído, da casa dos meus pais. E na verdade eu não moro sozinha, eu moro com meu irmão, o John. Eu não pedi pergunta, mas eu vou respondendo aquilo que eu acredito que seja interessante pra vocês e que eu já recebi inúmeros comentários também. E a primeira dúvida que eu gostaria de esclarecer aqui é o motivo de eu ter saído da casa da minha mãe. Onde eu morava, gente, era muito barulhento, assim, tinha muita criança, tinha muito cachorro, som ligado. E pra quem trabalha com internet sabe o quanto a gente precisa de silêncio, né? Eu comecei o canal lá, morando com a minha mãe, e não era impossível, mas era muito difícil, assim. E morando aqui no apartamento eu tenho muito mais facilidade pra trabalhar mesmo. Esse é o principal motivo pra eu ter mudado, gente, é pelo trabalho e pelo crescimento pessoal também. Outra dúvida que me perguntaram muito nos vídeos aqui do AP é com relação a morar em São Paulo, o valor de aluguel, o custo de vida, como é que funciona, se é possível morar sozinho. Então eu vou esclarecer algumas coisas com base na minha experiência. Gente, eu não sou nenhuma corretora de imóveis, então eu vou falar com base em tudo que eu já passei ao longo dessas mudanças. O aluguel aqui em São Paulo, gente, não é muito barato, principalmente em apartamentos. É claro que vai depender muito da localização onde você vai morar. Existem alguns lugares que são muito caros, porque são mais desenvolvidos aqui em São Paulo. Também fica muito próximo ao centro, tem a facilidade para as pessoas irem trabalhar. Tem um outro lado que são as zonas mais periféricas, que são mais distantes do centro. E também depende do tamanho da casa, do apartamento que você vai morar. Um quarto, gente, já faz toda a diferença no aluguel, sério. Meu apartamento, ele tem 2 quartos, mas se ele tivesse 3 quartos, eu iria pagar uns R$ 400 a mais, por exemplo. Morar sozinho tem as suas responsabilidades, assim como em tudo na vida. Eu tive que aprender muita coisa, eu tive que lidar com diversas situações que eu não tinha minha mãe pra me ajudar. E na verdade, assim, eu tenho a sorte de morar com meu irmão, porque ele sempre foi mais responsável, assim. Ele cresceu muito mais rápido do que eu, tanto é que ele é mais velho, né? Ele sempre foi muito responsável com as coisas de conta, ele sempre ajudou muito a minha mãe. Então eu não tive tantas dificuldades assim, gente. Foi muito mais fácil pra mim do que pra outras pessoas. O meu irmão, eu acredito que ele se sinta um pouco mais sobrecarregado, né? Porque querendo ou não, ele fica com a responsabilidade geral, porque lá ele dividia com a minha mãe. Aqui ele divide comigo, só que mesmo assim ele fica com a maior parte, assim, com um peso maior. Existe uma responsabilidade muito importante, gente, que é de pagar as contas em dia. Toda conta que você paga em atraso, né, ela corre juros, e às vezes é um juros muito alto. Uma dica muito importante é você anotar tudo, todas as dívidas que você tem a pagar. E aí você coloca a data na frente e periodicamente você vai pegar o hábito de olhar pra não esquecer, né? O que a gente faz aqui em casa é separar os gastos que são fixos, como por exemplo o aluguel, o carro, internet, compra de mercado, luz, os seus impostos se você tem uma empresa assim como a gente. Esses valores eles vão se repetir todos os meses, então não tem como a gente fugir deles. E aí tem os gastos variáveis, como por exemplo os rolês que a gente faz no mês, gasolina, remédio, algumas compras que a gente faz que não estava dentro do planejado. Tudo é dinheiro, gente. Se tá saindo da sua conta, você tem que ter controle sobre ele. Pode ser R$ 10, gente, vai fazer falta em alguma coisa se você não tiver planejamento. Em todos os meses eu costumo olhar bastante pro que eu tenho gastado de variáveis, porque esse é o maior problema dentro do orçamento de todas as pessoas, porque é o que impede elas de guardar dinheiro, de pensar em algo futuramente. Então, com relação a dinheiro, é mais ou menos assim que a gente vive aqui em casa. E aí vem outra coisa que vocês me perguntam muito, que são as tarefas de casa. E aí, gente, eu tenho descoberto que a comida não entra sozinha na geladeira, que a louça não vai ser lavada sozinha. E pro meu desespero, a comida ela não fica pronta na mesa, e aí a gente precisa de cozinhar, eu preciso de me desdobrar pra poder lavar a louça, manter a casa sempre em ordem. Pra ser bem sincera com vocês, essa é a parte mais difícil de morar sozinha. Então valorize muito a sua mãe, porque quando você for morar sozinha, ela vai fazer muita falta. Principalmente se você não é acostumada a cuidar dessas coisas de casa, sabe? Em casa a gente se dedica muito ao nosso trabalho, não é uma prioridade cuidar das coisas de casa. Então a gente vai fazendo tudo na medida do possível, eu não tenho ninguém pra me ajudar, então normalmente a gente reserva um dia que o nosso trabalho tá bem adiantado e a gente acaba dando uma faxina os dois juntos, sempre um ajudando o outro mesmo. A alimentação a gente não faz comida, arroz, feijão, carne, como normalmente as mães fazem. Você pode ser prático e ao mesmo tempo saudável também. Por exemplo, a gente compra um pacote de brócolis que já é pré-cozido, aí é só ele é congelado, então você só aquece.
e aí já come, então é muito rápido. E a gente também faz muito omelete. Se de repente a gente quer variar na misturinha, a gente faz alguma coisa grelhado, sempre na frigideira, nada cozido. Eu sei que vai ter gente que vai comentar que cozido é mais saudável, não sei o que, mas a gente não faz fritura, a gente faz grelhado mesmo, que não vai óleo, não vai nada gorduroso. Mas a gente come tapioca, come bolacha recheada, compra Danone, essas coisas que é besterocas que a gente sempre gosta de comer. A gente faz compra semanal pra quem quiser saber, porque a gente acha mais fácil. E desse jeito eu sinto que a gente consegue ter mais controle sobre a alimentação também. Então esse foi o vídeo de hoje. Se restou alguma dúvida de tudo isso que eu falei, deixa aqui nos comentários pra mim. E gente, os comentários é pra isso, pra vocês dialogarem, pra gente conversar, porque eu tô sempre lendo o que vocês estão comentando. E até as ideias dos vídeos vêm dos comentários, como eu sempre falo aqui. Se você for nova aqui no canal, se inscreva, siga em todas as redes sociais e um super beijo e até a próxima. Tchau!